Bom dia! Hoje é dia 8 de fevereiro e vamos para o nosso devocional do dia, o devocional onde eu leio tanto o devocional da noite, da manhã, quanto o devocional da noite. E hoje a gente só tem um versículo, Mateus 1, 21. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir a sua reflexão, essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra no versículo de Mateus 1, 21. Agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia. Tem base em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Então vamos ler a introdução do Evangelho segundo Mateus, da Bíblia Spurgeon. Autor e período da escrita. Na maioria dos manuscritos, o título do primeiro livro do Novo Testamento é Evangelho segundo Mateus. Há apenas uma boa nova do grandioso trabalho que Deus realizou através do seu Filho, o Senhor Jesus. Mas em sua sabedoria ele saberia que seriam necessários 4 homens diferentes para fazer que as novas da salvação fossem conhecidas pelo mundo na forma escrita. Como na maioria dos livros da Bíblia, o nome do autor não é mencionado no Evangelho de Mateus, porém, desde o início, a tradição cristã confirma que o apóstolo Mateus é o autor deste evangelho, mas essa tradição também afirma que foi escrito originalmente em grego ou aramaico. Papias, cerca de 65 a 110 a 150 no ano do Senhor, escreve: Mateus escreveu essas palavras. Estudou grecologia na linguagem hebraica, mas todo mundo as traduziu na melhor maneira que podiam. A sua interpretação não é fácil e tem havido várias explicações. A visão mais recente dos estudiosos é que o Evangelho não foi escrito por Mateus e não foi nem em hebreu nem em aramaico. Eles acreditam que o escritor não era o apóstolo que escreveu o evangelho em grego. Isto é baseado em 2 fontes, no evangelho de Marcos e na chamada fonte Q, que só existe em teoria. O motivo da suposição que o apóstolo Mateus não teria escrito esse evangelho é que uma testemunha ocular não o faria dessa forma. Também é impensável que um apóstolo basearia seus escritos no trabalho de um não apóstolo como Marcos. Contudo, ambos os argumentos ignoram que as escrituras sagradas foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo e que os guiou em seus escritos, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma. Por outro lado, é possível que no início houvesse um conjunto das palavras de Jesus em aramaico, mas este permanece uma teoria, se não for confirmada por achados de textos. Os escritos de Mateus geralmente são vistos como um original no grego e não como uma tradução. O nome do autor, Mateus, é listado em todos os registros de apóstolos em 7º ou 8º lugar. Os 3 evangelhos sinóticos, assim chamados devido à similaridade, nos contam sobre o seu chamado. Enquanto nessa ocasião Lucas o chama de Levi, o cobrador de impostos, e Marcos de Levi, o filho de Alfeu, ele é chamado de Mateus somente em seu evangelho. Outro fato digno de observação é que ele só é chamado de Mateus, publicando na listagem do seu livro no capítulo 10, versículo 3. O nome de Mateus pode ser rastreado até vários nomes hebraicos: Matija, Matanja ou Matai, os quais possuem o mesmo significado, presente de Deus. O Evangelho não contém qualquer detalhe sobre o tempo exato da escrita, portanto, as opiniões em relação a isso variam consideravelmente. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que o Evangelho foi escrito antes da destruição de Jerusalém, 70 d.C., outros acreditam que não há fatos que colaboram com isso, e eles o datam entre 60 e 70 d.C. O pai da igreja Irineu, 140 a 202 d.C., sugeriu que o Evangelho de Mateus foi escrito entre 61 e 66 d.C.
Assunto e propósito dos escritos. O Evangelho segundo Mateus é o mais detalhado em seu formato, o mais claro dos quatro evangelhos. No entanto, essa não é a única razão para ter sido corretamente posicionado em primeiro lugar, mas também porque ele é uma ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus contém cerca de 60 citações do Velho Testamento, porém algumas delas apresentam poucas palavras. Um total de 30 citações do Velho Testamento é mencionada na verdade como tal. Coisas que aconteceram na vida do Senhor Jesus estão explicitamente descritas como cumprimento das profecias do Velho Testamento em 14 ocasiões. As intenções do Espírito Santo nesse evangelho é esclarecida logo no primeiro verso. Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão, e, portanto, o Messias prometido e legítimo rei de Israel, cumpridor de todas as profecias do Velho Testamento. Ao todo, o Senhor Jesus é chamado 8 vezes de filho de Davi. Relacionando a isso, a outra marca importante no Evangelho de Mateus, a frequente menção ao reino messiânico, ao qual é mencionado 50 vezes, considerando que é mais descritivo em outras passagens como reino de Deus. Mateus chama 32 vezes de reino dos céus, usa a expressão reino de Deus somente 5 vezes. O Evangelho de Mateus é organizado segundo o plano divino. Na primeira metade, o Senhor Jesus é exposto como rei de Israel e apresentado ao seu povo da terra. Esta parte termina no capítulo 12 com a sua rejeição. Os governadores de Israel rejeitam seu rei. Na segunda metade, a partir do capítulo 13, é descrito o serviço do rei rejeitado, o qual agora não é restrito apenas a Israel, mas abrange também as nações pagãs. É nessa parte que a Assembleia, ou Igreja de Deus, constituída de judeus e gentios, é mencionado pela primeira vez pelo nome na Bíblia. O serviço de Cristo termina com o seu sofrimento e morte, mas também com sua ressurreição e o envio dos apóstolos. Mateus não menciona a ascensão do Senhor aos céus. A estrutura do Evangelho de Mateus é realçada pelos 5 pontos do sermão de Cristo, os quais sempre terminam com a frase: "E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas admiraram sua doutrina." No chamado Sermão do Monte, o Senhor proclama os princípios do reino. Quando enviou os 12 para o povo de Israel, o Senhor os instruiu para seu serviço como seus embaixadores. Nas parábolas do reino dos céus, ele explica que esse reino se desenvolverá de uma maneira nova e misteriosa devido à sua rejeição. Em seu quarto sermão, o Senhor Jesus apresenta os vários princípios para o comportamento pessoal e coletivo de seus fiéis. Em seu último grande sermão sobre os tempos finais, o Senhor explica aos discípulos o destino de Israel e das nações naquele tempo até a sua aparição em glória. Peculiaridades: o reino dos céus, o reino de Deus, descreve o seu reinado sobre o mundo através do homem apontado por ele para esse propósito, Cristo Jesus. Os judeus estavam esperando esse reino como libertação do jugo dos romanos. Portanto, o Evangelho de Mateus usa a expressão reino dos céus 32 vezes a fim de enfatizar que o início do reinado deste poder é no céu e não na terra. O reino dos céus tem o mesmo princípio que o reino de Deus, mas enfatiza o caráter celestial deste reino. O reino dos céus também sempre é visto no Evangelho de Mateus como algo futuro, isto é, começando a partir da ascensão do Senhor aos céus, ao passo que o reino de Deus também em Mateus é visto como já sendo presente. Mateus 12, versículo 28. Muitas parábolas, as quais são usadas por Marcos e Lucas para explicar o reino de Deus, carregam o título Reino dos Céus em Mateus. Mateus menciona o reino dos céus, um total de 10 parábolas: o trigo e o joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro no campo, a pérola de grande preço, a rede de pesca, o servo perverso, os trabalhadores na vinha, as bodas dos cordeiros e as 10 virgens. A assembleia, no grego eclésia, o Evangelho de Mateus é o único no qual a assembleia do Novo Testamento é mencionada. Ela anunciou a fundação da
e construção de sua assembleia, na qual ele mesmo, após o Messias ter sido rejeitado por seu povo na terra. A igreja começou no dia de Pentecostes, em Atos 2, e consiste em todos os crentes da presente dispensação da graça. Ela será levada para a casa do Pai no céu pelo próprio Senhor antes do julgamento do final dos tempos, a fim de estar com ele em sua glória para toda a eternidade. Em Mateus 18, 15, versículos 15 ao 20, o Senhor falou então para a igreja local, ou seja, para aqueles que se reuniam em qualquer lugar com ajuntamento em todas as questões sobre ordem e disciplina. O Senhor conferiu à Assembleia local a mais alta autoridade na terra, porque Ele mesmo está no meio daqueles reunidos em seu nome. A Assembleia ainda não havia sido revelada no Velho Testamento. Ela pertence aos mistérios de Deus, apenas é revelada no Novo Testamento, após o Filho de Deus ter completado o trabalho da redenção e o Espírito Santo ter descido para viver nos crentes. Conteúdo, uma visão geral, a gente vai ler sobre Mateus 1, que é o mesmo de 2, 3 e 4, do versículo 1 ao 11, a apresentação do rei. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do Evangelho de Mateus. Então vamos ler os nossos devocionais da manhã e o nosso devocional da noite. Lhe porás o nome de Jesus. Mateus 1, versículo 21. Quando uma pessoa é querida, tudo que se relaciona a ela a torna querida por sua causa. Deste modo, tão é precioso do Senhor Jesus na estima de todos os verdadeiros cristãos que eles consideram inestimável, acima de tudo, coisa sobre ele. Todas as suas vestes recebem a mirra, aloés e cássia, disse Davi, como se vestimentas do Salvador fossem tão aromatizadas por sua pessoa que ele não podia fazer outra coisa senão amá-las. Certamente pois não há um lugar onde aquele pé santificado tenha pisado. Não há uma palavra que tenha saído daqueles lábios abençoados, nem um pensamento revelado por sua amorosa palavra, que não seja precioso acima de tudo para nós. E isto é verdade sobre o nome de Cristo. São todos doces aos ouvidos do cristão. Sobre os nomes de Cristo seja ele chamado de marido da igreja, seu noivo, seu amigo, seja ele denominado o Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo, o rei, o profeta ou o sacerdote, cada título de nosso mestre, Siló, Emanuel, maravilhoso, grande conselheiro, cada nome é como o favo pingando mel, e deliciosas são as gotas que destilam nele. Mas se há um nome mais doce do que outro aos ouvidos do cristão, é o nome de Jesus. Jesus é o nome que faz as harpas dos céus tocarem. Jesus, a vida de todas as nossas alegrias, senão um nome para encantador, mais precioso que outros é este nome, tecido na própria trama de nossa salmodia. Muitos de nossos hinos começam com ele e raramente algum termina sem ele. É a soma de todas as delícias, é a música com as quais tocam os sinos do céu, um cântico em uma palavra, um oceano para a compreensão, em uma gota de brevidade, uma oratória inigualável em 2 sílabas, uma reunião de aleluias da eternidade em 5 letras. Jesus, eu amo seu nome encantador, é a música aos meus ouvidos. Que então o nome de Jesus seja isso para nós. Seja música para os nossos ouvidos, independente como você o chama, de amigo, de mestre, de Senhor, de Salvador. Que o nome de Jesus transforme a nossa vida. E vamos para o nosso devocional da noite. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Se forem questionados sobre o que entender por salvação, muitas pessoas responderão: ser salvo do inferno, ser levado para o céu. Esta é uma consequência da salvação, mas não é um décimo do que está contido nessa bênção. É verdade que o nosso Senhor Jesus Cristo redime todo o seu povo da ira vindoura. Ele o salva da condenação temerária, ocasionada por seus pecados
mas seu triunfo é muito mais completo. Ele salva o seu povo de seus próprios pecados. A doce libertação de nossos piores inimigos, onde Cristo opera uma obra de salvação. Ele expulsa Satanás de seu trono e não deixará que ele seja o mestre por mais tempo. Nenhum homem é um verdadeiro cristão se o pecado reina em seu corpo mortal. O pecado estará em nós e jamais será expelido completamente até que o Espírito entre em glória, mas ele não terá mais domínio. Haverá uma luta pelo domínio, a lascívia contra a nova lei e o novo espírito que Deus implantou, mas o pecado nunca será superior, de modo a ser monarca absoluto da nossa natureza. Cristo será o mestre do coração e o pecado deve ser mortificado. O leão da tribo de Judá prevalecerá e o dragão será expulso. Professo, o pecado o domina? Se sua vida não é santa e seu coração não está mudado, você não é uma pessoa salva. Se o Salvador não o santificou, não o renovou, não lhe deu uma aversão ao pecado e um amor pela santidade, ele não fez nada de caráter salvador em vocês. A graça que não faz um homem ser melhor que o outro é uma falsificação sem valor. Cristo salva seu povo, não em seus pecados, mas dos seus pecados. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Apartai-vos da injustiça todos aqueles que professa o nome do Senhor Jesus. Se nós não somos salvos do pecado, como esperamos estar entre o seu povo? Senhor, salve-me agora de todo mal, permita-me honrar meu Salvador. E esse é o nosso devocional do dia 8 de fevereiro. Então amanhã nós voltamos com a programação normal, devocional da manhã, aqui no Instagram, às 8h30, por aí. E à noite lá no TikTok, às 8 horas da noite, o nosso devocional da noite. Tenha um bom início de semana e até o próximo.